De hoje nós vamos ler o livro de Ageu. São só 2 capítulos, mas estamos aqui lendo a palavra do Senhor, criando nosso relacionamento com Deus, nos achegando mais perto de Deus, mais próximo a Deus. Amém? Bora? Pega a sua Bíblia e vem ler a Bíblia conosco, estudar a Bíblia conosco, fazer o nosso devocional ao vivo aqui juntas. Essas lives são para ajudar vocês estarem mais perto de Deus, né? Fazer o que o Senhor quer que nós façamos, que é realmente chegar mais pertinho dele, buscar ele. Bom dia, Gláucia, bom dia. Bom dia. Vamos lá ler a Bíblia juntas, então? Bom dia, Meire. Bom dia, Deus abençoe. Bora, meninas. Partiu. Partiu. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Ageu. Vamos fazer a nossa oração. E vamos começar. Bom dia, Valéria. Bora, minha irmã. Fazer nossa oração de hoje. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade, por estarmos aqui reunidas. Nós queremos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um momento na tua presença, por mais um devocional. Coloca a tua mão sobre cada uma das mulheres que estão nesse propósito, que estão firmes contigo, Pai, dispostas a ler a tua palavra, Senhor. Nos ajuda em nossas dificuldades. Coloca a tua mão sobre cada um de nós. Coloca os teus anjos guerreiros ao redor das nossas casas, livrando de todo mal, nos guiando, nos direcionando. Que teu Espírito Santo seja o nosso melhor amigo, nosso consolador. Em nome de Jesus. Amém, maravilhosos. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Luana. Bora, meninas. Deus abençoe. E agora é hora de fazer o nosso devocional. Vai ser bem rapidinho hoje, são só 2 capítulos. E a gente vai falar então aqui sobre Ageu. Nada se sabe sobre a vida de Ageu ou sobre seu passado. Ele aparece no cenário bíblico sem introdução e desaparece tão rápido quanto entrou. Ageu, que significa festa de Javé, deve ter nascido em um dia especial da festa. Então, recebeu esse nome para celebrar o evento. Bom dia, Laís. Gente, tá muito alto o som? Diminuir um pouco. Então, aqui falando um pouquinho sobre o profeta Ageu, que escreveu esse livro. De acordo com a tradição antiga dos judeus, Ageu viu o templo de Salomão antes do exílio, portanto já tinha uma certa idade quando voltou ao país. A antiga tradição cristã assegura que Ageu nasceu durante o exílio e era jovem quando retornou a Jerusalém. Outros acreditam que Ageu nunca foi para o exílio, em vez disso ficou na terra prometida. De qualquer maneira, Ageu conhecia bem a situação de seus dias e falou com tanta efetividade que as pessoas partiram para a ação.
Ageu foi um contemporâneo de Zacarias, apesar de um profeta não ter mencionado o outro. Aqui a data, né, fala um pouquinho sobre a data. O ministério de Ageu durou apenas 4 meses. O que mais que a gente pode tirar aqui? Destinatário. A mensagem de Ageu é direcionada especificamente a Zorobabel, governador de Judá. E de Josué, rumo o sumo sacerdote. Deixa eu colocar isso aqui, vai melhorar aqui para nós. E a comunidade judaica que havia retornado do exílio. Os judeus que retornaram do exílio precisavam restabelecer a confiança de que eles ainda eram um povo de Deus e tinham uma aliança com ele. Ageu proveu esperança para o futuro em sua mensagem, reafirmando a aliança de Deus. Sua escolha de Jerusalém como lugar onde seu nome habitaria para sempre e sua promessa eterna a respeito do trono de Davi. Então, qual foi o propósito, né? Ageu admoestou o povo a obedecer ao Senhor, reedificando o templo. Ageu também anunciou promessas animadoras para o futuro. Bom dia, Hélio. Bom dia, Deise. Bom dia, bom dia. Estamos aqui fazendo o nosso devocional ao vivo. E vamos iniciar, então, o livro de Ageu, no capítulo 1. São só 2 capítulos e nós vamos ler os 2 aqui e comentar, fazer o estudo, né? Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse povo, quando o trouxerdes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passado que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então aqui, no versículo 1, Ageu é mais preciso e cronológico em suas datas do que qualquer outro profeta. Então aqui a gente vê que ele era até um pouco perfeccionista, né? O primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário foi por volta de 29 de agosto. O primeiro dia de cada mês era um dia santo de ofertas especiais ao Senhor, quando o povo se reunia ao redor do altar.
Essa ocasião era apropriada para o profeta dirigir-se ao povo. Um período de jejum ocorreu durante o 5º mês como sinal de lamento pela destruição do templo em 586. As lembranças do templo estavam vivas na mente do povo. 24 dias depois, a retificação do templo começou para Zorobabel e Josué. E aqui no versículo 2 fala sobre o descontentamento de Deus, que é expresso aqui na frase este povo. Então, quando Deus trata o povo de Israel como este povo, quer dizer que o povo não estava agradando a ele. Porque quando eles estavam agradando a Deus, Deus chamava eles de meu povo. Meu povo. Ao viver a desobediência, então Israel tornou-se não meu povo. Eita. A menção de Ageu ao templo como a casa do Senhor contrasta com as casas do povo também. No versículo 4, as casas paineladas. O que é essa casa painelada, hein? Quem aí sabe o que é uma casa painelada? Painelada não, peraí. Apainelada. Indicam que elas tinham o telhado apainelado ou as paredes ricamente decoradas. As pessoas moravam em casas acabadas ou luxuosas, enquanto a casa do Senhor estava em ruína. Então as pessoas estavam cuidando da sua própria casa, né? Mas a casa do Senhor estava em ruína. É isso aí, Sinara. Então indica que a casa do povo eram casas luxuosas, eram casas decoradas, casas bonitas, enquanto que o templo do Senhor eles estavam deixando. A Deus dará. Isso é terrível, né? E aqui dos versículos do 6 ao 11, aparentemente despreocupado com a sua relação com Deus, o povo negligenciou o templo. Então aqui fala sobre isso, que Ageu está exortando o povo, né, a reedificar o templo do Senhor. E hoje nós temos uma visão também que o templo de Deus é a nossa vida, é o nosso corpo. Então nós temos essa consciência de que nós também temos que cuidar do templo do Senhor, que é o nosso corpo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Senhor, né? Então nós temos que deixar essa casa preparada para que Deus habite. Olha que lindo isso. Eles estavam provando o castigo daquela desobediência. As dificuldades financeiras do povo eram uma acusação contra ele, mas também uma prova segura da continuação da aliança. Bem? Então vamos ler aqui a partir do versículo 12 até o versículo 15 e a gente comenta sobre. Deixa eu ver quem tá aqui. Bom dia, bem-vinda, Sinara Póvoa. Versículo 12, então. Sinara, a gente faz assim, geralmente eu peço para as meninas abrir a Bíblia, acompanhar na Bíblia a nossa leitura, porque você vai ter uma compreensão melhor da palavra de Deus, porque aqui nós estamos estudando a Bíblia de fato, tá bom? O povo atende ao Senhor. Então, Zorobabel, versículo 12 do capítulo 1 de Ageu, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao seu povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor.
O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, vamos ler aqui o estudo sobre o versículo 12. Zorobabel foi citado como filho de Salatiel, mas em outra passagem aparece como filho de Pedaías, irmão de Salatiel. A diferença é explicada pela condição de Zorobabel de filho legítimo de Salatiel, que era estéril, e filho biológico de Pedaías, ou por Zorobabel ser filho de um casamento levirato. De qualquer forma, ele é descendente do rei Davi por meio de seu avô, o rei Joaquim, justificando a menção de sua liderança e, posteriormente, o fato de pertencer à linhagem messiânica. Josué, o sumo sacerdote, é filho de Josadaque, que foi levado para exílio, e neto de Seraías. Ele é responsável pelos afazeres religiosos da comunidade judaica, dos exílios que retornaram. Zorobabel e Josué eram importantes para Ageu, pois ele se dedicava aos assuntos referentes ao trono de Davi e ao templo. O resto do povo aqui, no versículo, onde fala assim, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus. Identifica aqueles comprometidos a viver em obediência à aliança e não simplesmente aos sobreviventes do exílio. Então, que nós possamos ser estes, os comprometidos a viver a obediência da aliança do Senhor. Vamos então ler o capítulo 9 e o último capítulo de hoje do nosso devocional. Capítulo 2, Capítulo 2 do livro de Ageu. Versículo 1. A glória do segundo templo. Olha só, gente, esse capítulo aqui é muito bom, então preste atenção, tá? Porque às vezes você acha assim, não, depois eu leio e tudo, mas é muito interessante mesmo. Olha aqui. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido completou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Agora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque. O sumo sacerdote, e eu, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temas. Vamos comentar aqui sobre esse primeiro versículo do capítulo 2. O povo ia se reunir em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, uma ocasião apropriada para Ageu para falar a respeito da glória futura, E aí, aqui no 21º dia do 7º mês, ele então veio a falar com esse povo sobre o templo do Senhor, que Deus estava no meio deles, o Espírito do Senhor está no meio deles,
Da mesma forma, o Espírito do Senhor está no nosso meio. Do versículo 6 aqui até o 9, vamos ler. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, a gente vê isso nitidamente quando nós buscamos mais e mais e mais e mais e mais a face do Senhor. O que ele está falando aqui? Que quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos, no sentido de que é cada vez maior a glória do Senhor. Cada vez maior. A gente faz um encontro na nossa igreja, que é o Aviva Encounter. E a gente faz de 3 em 3 meses. Já estamos no 20º, vai ser o 22º, né? Fizemos o 21º em agosto. E em novembro vai ser o 22º. E é cada vez melhor, um melhor do que o outro. Então a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. É o que está falando aqui nesse versículo. Então é sempre um melhor do que o outro. Essa é a explicação. Não existe um igual ao outro. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, vamos ver aqui o que o nosso estudo fala. A promessa de que a promessa é de grande glória para o templo que está por vir. O templo de Zorobabel foi provavelmente derrubado durante a reforma feita por Herodes. Ambos são identificados como o segundo templo. Esse abalar das nações prepararia o caminho para o Messias e o seu reino. O primeiro abalo aconteceu quando Deus deu a Moisés a lei no Monte Sinai. O outro, de dimensão cósmica, ocorreria no fim. Então, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, existe sempre uma porção dobrada da glória e da unção do Senhor sobre aqueles que buscam cada vez mais. Sabe, às vezes você pode até lembrar daquele tempo onde as pessoas adoravam, as pessoas iam à igreja e cantavam músicas lindas, e a harpa, e não sei o que, e tanta coisa que às vezes você pensa que ficou no passado, que não vai chegar a viver isso novamente. Mas o Senhor te diz, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quanto mais nós buscarmos, quanto mais você buscar, mais você vai receber. Aqueles tempos não voltam mais. Aqueles tempos que pode ser quando você iniciou na fé, não voltam mais, mas o Senhor tem uma nova porção de maturidade dentro da palavra, dentro da Bíblia, da obediência para você. Amém? Vamos ler aqui então do 10 até o 19. E aí depois a gente vem lendo os 4 últimos versículos para a gente finalizar o devocional de hoje. Deixa eu ver quem tá aqui. Sejam bem-vindas, Lista Dulce, Laís Brito, Sinara, Valéria. Bora. Repreendida a infidelidade do povo.
Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedras sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimadura e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra de vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então aqui ele fala assim: eu tentei de um jeito, tentei de outro, não deu certo. Ninguém quis me ouvir, ninguém quis me obedecer. Versículo 18: considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Então aqui nesse 24º dia do 9º mês, que era ali dia 18 de dezembro de 520 a.C., parece ser o dia oficial da proclamação de que Deus novamente aceitaria a adoração do povo no templo. Perguntas retóricas a respeito da transmissão da pureza e impureza foram feitas aos sacerdotes. A carne santa tornava a orla da veste santa, mas a orla da veste não era capaz de transmitir essa santidade a qualquer outra coisa que tocasse. O homem que tocasse no cadáver tornar-se-ia impuro, e qualquer coisa que tocasse depois. As respostas dos sacerdotes mostraram a impureza do povo, confirmando as palavras de Ageu, que a santidade não poderia ser recebida pela participação na adoração do templo. Então, aqui Deus termina falando, né? Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia os abençoarei. Então o Senhor está conosco. O Senhor está nos abençoando. O Senhor está fazendo a sua obra. Independente de qualquer coisa, nós somos povo escolhido, povo eleito do Senhor, né? O povo aqui é repreendido, realmente. O povo estava sendo infiel. Mesmo assim, o Senhor ainda tinha uma promessa. Vamos ler que promessa é essa? Versículo 20, então, do capítulo 2 de Ageu. A promessa do Senhor a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações.
Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros. Cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, aqui no 23 fala sobre o anel de selar. O que é o anel de selar? Quem aí sabe? Anel de selar aqui era um símbolo de autoridade do rei. Então o rei tinha esse anel de selar, que ele era uma assinatura, né? Ele selava ali os documentos importantes, papéis importantes do reino. Era um símbolo de autoridade. O avô de Zorobabel, Joaquim, Jeconias, era como um anel de selar de Deus. Olha que importante isso. O qual ele arrancou de suas mãos quando Joaquim foi para o exílio. E Zorobabel foi como um anel de selar colocado uma vez mais na mão do Senhor. Ele era um herdeiro do trono de Davi. Essa promessa não estipulou que Zorobabel se tornaria rei, mas que o Senhor não havia descuidado do trono de Davi. Servo meu, né? Falando aqui para Zorobabel, era uma confirmação da linhagem messiânica de Davi. Então, quando Deus faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Amém? Sobre nós tem uma promessa. Deixa eu ver quem tá aqui. Amém, Zinaide. Seja bem-vinda. E hoje nós finalizamos então o nosso devocional. Amanhã nós vamos iniciar mais um capítulo, que é Zacarias. E hoje, gente, eu tenho um super convite para vocês. 9 horas da noite nós temos uma aula incrível no Zoom. Então, eu convido vocês para participarem dessa aula, que vai ser incrível, eu tenho certeza. Vamos ter uma convidada especial, que é a Camila. Ela é especialista em brand e posicionamento. A Camila vai trazer para nós os pilares do brand. Você sabe o que é branding? Quem ainda não segue, segue lá a comunidade da Mulher Graciosa. Tem aí no meu perfil, o @. E lá eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? E a gente vai fazer uma introdução, então, ao conteúdo de hoje. Que vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Mamãe! Oi! Mãe, eu vou pro cinema. Que legal! A Helena vai pro cinema hoje, gente. É o teatro, meu amor. É. Vai ser muito legal, né? Mas lá no carro você falou que no teatro tem as perguntas e no cinema tem uma TV eles são cantos. É, no teatro são os personagens, né? São as pessoas. O cinema que é a televisão grande. Ai, gente. Então é isso, maravilhosos. Lá no meu perfil também tem o link para você entrar no grupo, para você participar da aula de hoje, tá bom? Então não fique de fora, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para você, porque o brand, ele pode e vai te ajudar muito a você posicionar a sua empresa, seu empreendimento, a sua vida, a sua carreira. Você como pessoa, você vai ser reconhecida pelo seu branding, tá bom? Então não perca, vem com a gente, bora. Até mais. Vamos fazer nossa oração, né? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais uma palavra, por falar tanto conosco no dia de hoje, todos os dias. Que essa segunda-feira seja um dia de muito resultado. Um dia que
nós vamos ser muito produtivas, nós vamos conseguir cumprir todas as nossas metas da semana, de hoje, do mês, do ano. Senhor, coloca a tua mão sobre nós, sobre a nossa vida, nos ajuda nas nossas dificuldades, que nós possamos ser mulheres que cumprem o seu propósito todos os dias. E coloca a tua mão sobre cada projeto, que nós possamos fazer o projeto do Senhor, que é vidas, falar do teu reino, falar do teu amor, levar a tua mensagem para o maior número de pessoas, levar o teu evangelho para as pessoas. Em nome de Jesus, que esse seja o nosso trabalho, nosso propósito aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosas. Então, até amanhã. Não, até hoje à noite, né? Espero vocês, tá? Beijo, beijo.